Olá, tudo certo por aí? Vamos chegando mais um episódio para entendermos como vai ser a previsão desse dia, dessa sexta-feira, dia 28 de março de 2025. Já vem chegando, vem deixando seu like, deixando comentário, curtindo, seguindo o perfil, deixando ali a classificação, fazendo a sua boa ação do dia e fortalecendo essa nossa troca, com certeza absoluta. Lembrando que essa leitura é uma leitura coletiva. E aí, meus queridos, ela talvez não pode ressoar assim para alguma situação mais específica, até porque nós temos mapas astrais diferentes, somos pessoas diferentes, contextos diferentes, então pode ser que não ressoe tanto. E aí, se você quiser fazer uma leitura particular, fazer uma consulta com a sua energia, entender sobre você, clica no link que tem aqui na descrição para agendar o seu horário com uma consulta de tarô, certo? Então, sem mais delongas, vamos entender a previsão para essa sexta-feira. Vamos ver o que nos reserva para essa sexta-feira, pessoal. Vamos ver como vai ser essa sexta-feira de Vênus. Este dia que vai ser o ápice da lua obscura, inclusive. Vamos ver, sexta-feira, 28 de março de 2025. Olha aí, gente, vieram 4 cartas coladinhas aqui, tá? Então, assim, meus queridos, vem aqui o 5 de ouros, o eremita, o 9 de copas e o 6 de paus. Então, é o seguinte, meus queridos, esse dia ele pode trazer realmente, assim, algumas fragilidades. Nós, no início, principalmente do dia, a gente pode sentir, assim, né, uma certa dificuldade ali de fazer alguma coisa, uma dificuldade de chegar em algum lugar, uma dificuldade de, enfim, alguma dificuldade que pode acontecer no geral, né, que pode nos acometer nessa sexta-feira, mas lembrando que tudo isso sempre traz um aprendizado, uma experiência. Então, nesse lugar, a gente não pode ficar pensando, ai meu Deus, isso me aconteceu, nossa, que triste, que ruim, não sei o quê. Não vai adiantar nada. O que tu precisa fazer para melhorar e sair dessa vibe, assim, para conseguir superar isso, é entender o teu próprio processo, o teu próprio tempo de conseguir as coisas, o teu próprio tempo de evoluir, de melhorar e tudo mais, certo? E principalmente aqui em questões financeiras, é um dia, por exemplo, que talvez seja apropriado não fazer grandes investimentos, tá? Se você está pensando aí em fazer algum investimento, alguma aquisição, eu não diria que talvez, né? Pensa bem, claro, tu não vai deixar de fazer algum negócio, mas pensa bem, vê se não vai te complicar, se não vai te deixar meio fragilizada ali, tá? Até porque também é importante ter ali uma certa discrição, uma certa humildade, uma certa simplicidade, porque às vezes o desejo da gente de querer, de ter as coisas, ele pode nos levar para essas situações, né? Ele pode nos colocar em situações ali dificultosas, mas tudo isso também faz parte do aprendizado, né? Quem nunca passou um apertinho nessa vida, levante a primeira mão. Eu lembro quando eu morava em Caxias, eu fui para lá com 17 anos, porque eu morava em Rosário do Sul, lá na fronteira do Rio Grande do Sul, né? E não tinha muito emprego lá, tinha emprego em loja, comércio e tal, e eu lembro que na época estava bem difícil de conseguir, porque eu não tinha experiência, né? Eu tinha só trabalhado em escritório de teleentrega e tal, não tinha experiência com vendas e tinha vergonha e tal. E aí não arrumava emprego, né? Era toda envergonhada, não conseguia. Olha, quem diria, né? Eu falante desse jeito. Mas aí você nunca imaginou, né?
Quem tá aqui ouvindo esse podcast, já fez consulta comigo, sabe que eu falo mais que a mulher da cobra. E eu falo, porque eu gosto de explicar as coisas realmente assim, né, mais detalhadamente. Então, e aí eu tinha vergonha e não conseguia emprego naquela época, imagina só, né? E aí eu fui pra Caxias do Sul com um convite de uns amigos que eram amigos de religião, inclusive na época. E a gente foi pra Caxias e tudo mais, só que aí eu não contava com um probleminha, que eu fui pra lá, eu ainda tinha 17 anos, não tinha feito 18 ainda, e ninguém queria me contratar. E aí eu olho pra esses 5 de ouros aqui, eu penso naquela época, sabe? Eu passei umas dificuldadezinhas assim, a gente fazia farinha com água pra poder, né, dar uma sustância pra aguentar ali, né, um carbozinho, porque tava bem complicado, né? Eu fiquei um tempo sem trabalhar até que eu consegui, graças a Deus. Mas é isso, sabe? São aprendizados que ficam da gente passar por certas situações e esse 5 de ouros aqui me traz essa lembrança. Mas claro que também isso não precisa remeter a uma situação tão, como é que se diz, meu Deus, tão crítica, porque realmente nessa situação que eu tava lá que eu contei, era uma situação muito crítica, sabe? Aqui pode ser também uma situação assim de você, de repente, estar, ter passado por alguma situação que te deixou meio frágil, que te deu uma fragilizada. Mas eu não vejo também tanta fragilidade, não, assim. Eu vejo que essas experiências trouxeram aprendizado, sabedoria e até mesmo uma noção melhor de desejo, de satisfazer as vontades, porque às vezes a gente vai nessa, né, de buscar satisfazer as vontades, e aí, gente, e as consequências depois, né, e as coisas que vêm depois para dificultar um pouquinho. Então, é bom ter essa consciência do que se tem, do que se quer, mas principalmente do que já se tem, porque às vezes a gente pode estar buscando, a gente pode até ser referência para alguém assim, né? E acha que tá pouco, quer mais. Então, é bom dar uma olhada também para aquelas outras coisas que o dinheiro não compra. Esse dia vai chamar, inclusive, a gente para isso, para a gente analisar melhor as coisas que o dinheiro não compra, que são a nossa evolução, a nossa maturidade, a nossa sabedoria, não é mesmo? Então, tem realmente coisas que o dinheiro não vai comprar e a gente precisa também inserir isso no nosso dia a dia, inserir essa espiritualidade, inserir essas coisas que têm preço, né? Que não tem preço, que tem valor, né? Na verdade, que muitas vezes são ali conquistas que a gente teve, são pessoas que a gente tem ao nosso redor, que nos ouvem, que nos acompanham. Eu sou muito grata, por exemplo, a ter vocês aqui, gente. Sabe, eu nunca imaginava que fosse crescer tanto esse podcast. Hoje alcança 36 países. E eu sou muito, muito feliz, muito grata por ter vocês aqui, certo? É uma parte do meu dia que realmente eu divido, assim, esse meu olhar para o dia através das cartas, interpretando a previsão com vocês aqui. Eu consigo ter um pouco mais de clareza e eu espero que isso também possa ressoar e trazer clareza para vocês. Certo? Então é isso, um dia que vai nos trazer aí um certo olhar para nossa experiência individual, para nossa evolução individual e também para como nós estamos, o que nós estamos representando para as pessoas lá fora, quem elas estão vendo aqui em nós, né? O que nós estamos deixando se sobressair, né? Pelo que a pergunta principal também, né? Que fica para essa reflexão aqui dessa influência através das pessoas. Olha só a pergunta principal. Qual é a inspiração que você está causando nas pessoas? É bom refletir nisso, porque às vezes a gente pensa que não, né, que não tem ninguém vendo, que não tem ninguém olhando, mas às vezes a gente não precisa também ser reconhecido e admirado por uma multidão.
Às vezes é um vizinho, uma vizinha tua que te admira, assim, que às vezes é uma criança, um parente teu que te admira, sabe? E já pensou em como que você, o que que você tá deixando assim se sobressair sobre você? Qual a impressão que você está causando? O que que você está inspirando nas pessoas? Qual é o exemplo que você está dando? Então, é bom a gente refletir nisso sempre que a gente for fazer algumas coisas com as pessoas, principalmente, tá? Porque aqui, inclusive, eu vejo isso. Eu vejo que talvez essa questão aí de fragilidade, talvez isso não seja nem algo que você esteja envolvido sozinha. Talvez você tenha envolvido outras pessoas junto nisso aí, né? Então também é uma, um conselho, né? Um aviso para cuidar disso também, né? Para cuidar para onde que tu tá levando as pessoas, né? Para que tu tá influenciando as pessoas, né? No que tu tá influenciando as pessoas, certo? Lembrando disso. É por isso, é sobre isso que muitas vezes a gente recebe o feedback dessa impressão que as pessoas têm de nós, certo? Então é isso, meus queridos. Vou tomar uma aguinha, me hidratar aqui. E espero que você tenha uma excelente sexta-feira. Desejo já um ótimo final de semana. Fiquem bem. Um abraço fraterno e até mais.